Olá, começa agora o programa Comunicação Livre, esse meu espaço de bate-papo com você aí de casa, em que eu tenho o prazer de trazer temas selecionados para a gente bater papo um pouquinho. No programa de hoje eu converso com a Amanda Claveri, ela é dentista, e a gente vai falar sobre cânceres bucais. Converso com a doutora Inoan Viana, ela que é médica prescritora de cannabis medicinal, e a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Sono. E termino falando com a Lucineide Gal, que é esteticista, sobre drenagem linfática. Fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Mari, você conhece o CNA Universo? Não. O que é o CNA Universo? É tudo do CNA para você aprender inglês e espanhol. Presencial, online, híbrido. Tem blog, podcast, portal do aluno, exames internacionais e muito mais no CNA Universo! Uau, adorei o CNA Ah, não! De novo não. Universo! Como você quiser aprender, o CNA tá together com você. Aqui no Apoio de São Tomás de Aquino é legal aprender com a tia Juliana. Quando eu venho pro colégio eu me sinto muito feliz. Eu gosto muito daqui. Aqui no Apoio a gente pratica esporte quase todo dia. Isso me dá ânimo para estudar. Os estudos e o esporte têm horas certas e isso me faz me sentir muito melhor. Passei na UF, tive uma experiência incrível, extremamente acolhedora, com muita parceria. Então se você quer isso também, vem pro São Tomás de Aquino Apogeu. Você que tá aí, vem pro Apogeu São Tomás de Aquino. Você que não é do Apogeu, recomendo vir porque é muito boa a escola. Pet Love, tudo o que você precisa para cuidar do seu bichinho de estimação. Banho dermatológico, tosa higiênica, corte de unha, limpeza de ouvido, hidratação de pelos, escovação e muito mais. Serviço de Taxi Dog. Buscamos e levamos seu animal com conforto e responsabilidade. Equipe treinada e profissional. Venha conhecer nossas instalações pessoalmente. Pet Love, o cuidado do seu pet está aqui. Aberto de segunda a segunda, o Parque do Castelo, localizado na BR-040, quilômetro 56, possui diversas atrações de qualidade com segurança para toda a família. Um dos principais atrativos é o Airsoft, prática que começou no Japão e vem ganhando adeptos por todo o Brasil. Pratique tiro ao alvo no conglomerado do Castelo de Itaipava, com equipamentos que simulam armamentos reais, mas que são carregados com esferas de plástico totalmente seguras. Diversão e adrenalina garantidas. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH, Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. O EcoArte Espaço Cultural é um espaço destinado para o aprendizado das múltiplas artes. Música, teatro, dança, oficinas, vivências em arte. Tudo isso e muito mais bem no coração do Centro Histórico de Petrópolis, com um olhar humanizado e para todas as faixas etárias. Venha para o EcoArte Espaço Cultural e deixe a arte ecoar em sua vida. De volta aqui no programa Comunicação Livre, tenho o imenso prazer de conversar com a Amanda Claveri, ela que é dentista, e a gente vai falar um pouquinho sobre cânceres bucais. Amanda, seja muito bem-vinda, é imenso prazer falar com você. Obrigada, bom dia. É sempre muito bom a gente estar trazendo informação sobre esse tema tão importante que é o câncer bucal. Queria que você começasse dizendo o que é o câncer bucal e quais são as suas principais causas. Então vamos lá, na verdade o câncer bucal, como qualquer outro câncer, né, é um crescimento desordenado
das nossas células, em que essas células desordenadas podem invadir os tecidos e alguns órgãos, né? Então, na verdade, é um crescimento anormal de alguma célula do nosso corpo. Quais são as principais causas? As principais causas do câncer, a gente pode citar algumas causas internas, né? Uma predisposição genética, alguma causa imunológica do paciente, e algumas causas externas, né? Relacionadas a hábitos não saudáveis, relacionadas à alimentação que não é balanceada, consumo de álcool, consumo de uso de tabaco, enfim, né? No caso do câncer bucal mais especificamente, né? Essas são as principais causas que podem levar ao câncer bucal. Certo. Quais são os fatores de risco que aumentam a chance de desenvolver essa doença? São os que a gente escolhe fazer errado, né? Exatamente, né? Como eu já citei aqui, né? O tabagista, né? E quem consome muito álcool pode aumentar, né? A gente tem estudos que comprovam isso, né? Que pode aumentar muito as chances de você adquirir o câncer bucal. Uma higienização bucal também não adequada, né? Pode levar ao crescimento de lesões cancerígenas, né? Essas questões que podem aumentar as chances, né? E, por exemplo, se você tem uma lesão que pode iniciar com uma afta, por exemplo, demora a cicatrizar e você, né, negligencia isso, né, deixa isso para lá, não vou ao dentista, né? E isso pode realmente, de uma afta, ela pode piorar, né? Pode agravar a situação e se tornar uma lesão cancerígena. Como é que o paciente pode identificar, então, os primeiros sinais e sintomas do câncer bucal? Por exemplo, alguma nodulação diferente, ele percebeu alguma coisa diferente na sua boca, na língua, na bochecha, no céu da boca, que é o palato, alguma coloração diferente, ardência, alguma dor local que ele não tinha antes, até mesmo, como eu falei, uma afta, alguma lesão que ele não tinha e demora muito a cicatrizar, por mais que ele até use algum tipo de pomada, alguma coisa, e não cicatriza. Alguma dor, como disse, ardência, a gente deve observar muito a língua, né? Muitas das lesões começam ali na língua também, e a língua é uma região que acumula muita bactéria. Então a gente tem que perceber muito na gente o que é normal e o que começa a gente perceber diferença que não é normal. Colorações diferentes, né? Isso podem ser sinais de alerta para a gente procurar o profissional. Perfeito. E aí eu queria que você falasse sobre a importância dessas consultas regulares, não só para um diagnóstico precoce, mas para o cotidiano da saúde bucal e da saúde do indivíduo. No nosso cotidiano, a gente sabe, né, que é importante as consultas pelo menos a cada 6 meses no dentista. São as consultas de prevenção mesmo, não somente a gente esperar sentir alguma coisa para procurar o dentista, né? Tem pessoas que às vezes têm esse pensamento errado de, eu não estou sentindo dor, não preciso buscar o profissional, né? Então, pelo contrário, nós precisamos ir ao dentista mesmo sem sentir nada para fazer essa consulta de prevenção. Prevenção de quê? Prevenção de cárie, prevenção de gengivite e até mesmo de doenças como câncer bucal também, porque se a gente deixa muito para depois, uma pequena lesão que poderia ser tratada precocemente, evitando até, né, uma lesão cancerígena, a gente acaba não conseguindo mais fazer esse tratamento de forma tão eficaz. Por isso que é tão importante a gente buscar, né, esse tratamento, essas consultas de prevenção, né, sempre a cada 6 meses. São os exames que são realizados para detectar o câncer bucal? Primeira coisa, no dentista ele vai fazer um exame clínico, né, das estruturas bucais, ele vai examinar dente, gengiva, bochecha, o palato, que é o céu da boca, língua. Então, o dentista ele faz esse exame minucioso, né? A gente chama de oroscopia, que é um exame minucioso da boca, né? Então, o principal é isso. O dentista ele vai fazer esse exame e o paciente mesmo, em casa, ele pode perceber alguma coisa diferente também, se ele notar, né? Alguma ferida que apareceu de repente, como eu disse, algum nódulo, alguma apalpação que ele sente alguma coisa diferente ali. Às vezes a língua começa a arder ou sente uma dor diferente. Então, o paciente ele pode fazer como se fosse um autoexame nele mesmo, perceber se tem alguma coisa diferente que não tinha anteriormente, né? E o dentista vai estar fazendo esse exame clínico minucioso. Caso ele perceba algo diferente, muitos casos a gente precisa enviar
esse paciente para avaliação de um estomatologista, que o estomatologista ele vai analisar essas doenças bucais. Em alguns casos, ele precisa fazer uma biópsia. O que seria a biópsia? É remoção de um pequeno fragmento dessa lesão para um estudo citopatológico, né? Esse estudo vai ver que tipo de células que tem nessa lesão. É uma célula normal? É uma célula já pré-cancerígena? Não é? Então, assim, é todo um processo até a gente chegar a um diagnóstico, né? Por isso que é tão importante esse exame clínico feito no dentista e até mesmo o paciente começar a perceber se tem algo diferente na sua boca ou não. Certo. O câncer bucal ele pode ser confundido com outras lesões na boca? Como é que a gente diferencia? É a partir desse exame minucioso? Exatamente, a partir desse exame minucioso, mas pode ser confundido sim com lesões que às vezes aparecem, como aftas mesmo, né? Mas a afta geralmente com uma semana ela já está curada, né? A gente já vê regredindo essa lesão. Uma afta, uma hiperplasia gengival, a gente pode até confundir. Por isso que é tão importante que o profissional faça esse diagnóstico diferencial. Ah não, isso aqui é só uma afta, a gente vai tratar com uma pomada, né? Com algum medicamento ali local. Ah não, isso aqui é uma hiperplasia, então a gente vai precisar fazer de repente uma cirurgia na gengiva para remover essa hiperplasia. Então por isso que é tão importante a gente ir ao profissional para ele saber dar esse diagnóstico diferencial. E caso ele ainda tenha alguma dúvida, por isso que é importante também ele avaliar, pode ser que ele peça algum exame complementar, como é a biópsia. Perfeito. Hiperplasia é o crescimento exagerado da gengiva, não é isso? Isso, é quando o tecido cresce além do normal, né? Hiperplasia é isso. No caso da gengiva, hiperplasia gengival, a gengiva ela cresce um pouco mais, é o crescimento anormal do tecido, né? Perfeito. Quais são os principais tratamentos disponíveis para o câncer bucal? Tudo vai depender do estágio da lesão. Lesões iniciais ou lesões mais avançadas, né? Pode ser cirúrgico, somente remover a lesão, como a gente pode associar a outros tratamentos, como radioterapia, quimioterapia. Vai depender talvez também de uma avaliação do cirurgião oncológico, que vai ver qual tipo de tratamento mais eficaz para aquele tipo de lesão. Por isso que é tão importante essas consultas de prevenção. Por quê? Lesões iniciais, o tratamento é menos invasivo. Lesões mais avançadas, o tratamento acaba sendo um pouco mais invasivo também. Durante o tratamento propriamente dito, é importante o acompanhamento com o dentista para que não haja queda de dente, dentre outras coisas? Com certeza, o dentista vai estar acompanhando, né? Muitas das vezes também o dentista pode fazer algumas sessões de laser por causa de algumas lesões de mucosite, que às vezes pode acontecer. Caso o paciente faça uma quimioterapia ou radioterapia, o dentista pode estar acompanhando, fazendo esse acompanhamento do paciente, para evitar, às vezes, aquela dor pós-operatória, aquela dor pós-quimioterapia, um incômodo, né, bucal ali naquela região. Então é importante o dentista estar acompanhando. É muito importante esse acompanhamento regular do dentista, mesmo durante o tratamento do câncer. Perfeito. O que a população pode fazer de verdade para melhorar a saúde bucal e reduzir os riscos de doenças, como, por exemplo, os cânceres bucais? É importante essas campanhas mesmo, né, de mostrar mesmo, talvez em televisão, esses canais de comunicação mesmo, né, é importante. Eu acho que é importante também mostrar em algumas escolas, né, porque isso tem que começar desde cedo, né, algumas reuniões com os pais em algumas escolas, em alguns locais, fazer algumas palestras educativas em alguns postos de saúde também, falando sobre isso, né, porque o mais importante é a informação. Muitas pessoas não têm esse conhecimento, né, de como prevenir. Não sabe nem o que fazer. Tem pessoas que às vezes vê uma lesão, mas tem medo até de ir ao dentista. Tem medo de saber o que é aquilo. Aí quando vai ver, já está muito avançado. Então, assim, o importante é que as pessoas saibam reconhecer o que é normal para saber o que é anormal. Para as pessoas buscarem ajuda do profissional. Perfeito. Para terminar, queria que você desse para a gente talvez alguns canais para as pessoas buscarem essas informações e queria que você falasse também, em caso de dúvidas, como é que as pessoas podem entrar em contato com você para uma eventual consulta. Sempre é importante, então, buscar o profissional para uma consulta mesmo de avaliação e prevenção, buscar o dentista, né? No caso, se quiserem buscar, né, a minha ajuda, vou passar aqui o meu contato do meu consultório, que é o meu WhatsApp, é o 24 999 32 6931. É sempre importante a gente buscar a ajuda do dentista para isso, né? E caso seja necessário, como eu falei, a gente vai buscar a ajuda do estomatologista, esse que é especialista nas doenças bucais, se for necessário fazer uma biópsia ou algo do tipo, né?
Então, isso que é muito importante, a gente buscar a ajuda do profissional que cuida da nossa boca, que é o dentista. Perfeito. Amanda, queria te agradecer pelo bate-papo, foi uma delícia. A gente volta em breve falando de outros temas relacionados à nossa saúde bucal. Eu que agradeço, até a próxima. Você fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Ser nail designer é mais do que cuidar das unhas, é criar momentos, é proporcionar bem-estar. Cada atendimento é um encontro, um instante para relaxar e se cuidar. Cada detalhe pensado para realçar sua beleza, com qualidade e inovação, além de uma experiência única. Transtornos emocionais, bloqueios energéticos, sintomas no corpo físico, desarmonia nos relacionamentos e falta de autoconhecimento podem trazer sofrimento para a vida. As terapias holísticas são o caminho para uma vida harmônica e plena e te levam ao reencontro consigo mesmo. Dulce Rocha Terapias Holísticas. Agende agora mesmo e dê um novo rumo à sua vida. A verdadeira beleza está nos detalhes e para uma transformação autêntica, conte com uma equipe especializada. No Espaço Ilma Satiro você encontra o que precisa para ficar ainda mais deslumbrante. Cortes, escova, coloração, unha, maquiagem e muito mais. Venha nos conhecer, marque seu horário e saia renovada. Espaço Ilma Satiro, revelando a beleza que está dentro de você. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. De acordo com a OMS, o Brasil tem a maior taxa de pessoas ansiosas do mundo. Aqui, 9,3% da população sofre com ansiedade. Noutros países, esse número é de 3,6%. A ansiedade pode provocar arritmia, taquicardia, vertigens, tonturas, dificuldade respiratória, tensão, insegurança, dentre outros sintomas. Caso você sinta alguns deles, procure ajuda. O que fazer quando você tem uma festa, um evento, um jantar de negócios ou romântico, uma gravação ou uma live e precisa ficar plena? Maquiagem é coisa séria e quando você quer estar diva, a melhor opção é chamar um profissional de confiança para cuidar de você. Thaisa Souza, maquiadora profissional. Seja você e vire tendência. O mundo está em plena transformação. Você está preparado? Com a Treine, seus problemas acabaram. Estrutura impecável, professores altamente qualificados, aulas presenciais, treinamentos em informática com design, administração executiva e inglês, capacitação e seleção de talentos para o mercado. Venha fazer parte desta equipe. Somos todos Treine! Seu filho rejeita comida o tempo todo? Você sabe a forma correta de iniciar a introdução alimentar do seu bebê? Os horários das refeições são sempre motivos de briga na sua casa? Sente que está com dificuldade para engravidar? Sabia que o acompanhamento nutricional na gestação é fundamental para o desenvolvimento adequado e saúde do seu bebê? Essas situações têm solução e a especialista Rafaela Cogliatti pode te ajudar. Porque cuidar da nutrição é garantir saúde para o futuro.
de volta com o programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a doutora Inoan Viana. Ela que é médica da família e comunidade, pós-graduada em geriatria, médica prescritora certificada de cannabis medicinal e tem atendimento domiciliar e ambulatorial. E a gente vai falar sobre o Dia Mundial do Sono, que foi comemorado em março. Inoan, seja muito bem-vinda, é um imenso prazer conversar com você mais uma vez. Obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite. É sempre bom a gente vir trazer um pouquinho mais de informação para ir um pouquinho além do que a medicina tradicional tem para oferecer. Isso aí. E não, a insônia é um problema cada vez mais comum. Por que tantas pessoas têm dificuldade para dormir atualmente? Então, já é um problema de saúde pública, né? Tanto no Brasil quanto no mundo todo. Eu acredito que o sono acaba sendo um dos processos fisiológicos extremamente importantes do nosso organismo, que a gente rifa primeiro, né? Que a gente coloca ele à prova primeiro. Então, de acordo com a demanda social, ou de trabalho, ou de família, a gente acaba deixando ele em um segundo plano e a gente começa a observar que a conta chega, né? Em algum momento, a conta do sono não está sendo executada de uma maneira adequada, ou pelo número de horas, ou pela qualidade dele, chega e aí a gente começa a ver os sinais no corpo. É verdade. O que diferencia um distúrbio de sono passageiro de um problema crônico que precisa de tratamento médico? Então, a gente precisa pensar, né, que o sono ele pode ser afetado dependendo do momento de vida que a gente está, né, passando por uma situação de mais estresse, uma situação de perda, de adoecimento, de desemprego, a vida afeta o sono, não tem o que fazer. Mas na maioria das vezes a gente consegue, né, através dessa autorregulação, dessa autopercepção que a gente está comprometendo o nosso sono, fazer algumas modificações no nosso ambiente, no dia a dia, na forma como a gente se prepara para dormir. Quando a gente fala, né, de um transtorno que a gente precisa começar a pensar em medicalizar, né, em fazer uso de alguns outros tratamentos para além dessas modificações, a gente está falando de uma alteração que se mantém por pelo menos uns 3 meses e o paciente traz para a gente uma queixa que se repete ao longo da semana, né? Então, quando a gente fecha o diagnóstico, por exemplo, de insônia, a gente tem uma queixa de pelo menos 3 vezes por semana um sono ou que a gente tem dificuldade de iniciar ou de manter. Acorda de manhã, aquele sono não é muito reparador e isso se mantém por mais de 3 meses. Então, o sono vai estar alterado em alguns momentos da nossa vida, de acordo com as necessidades que a gente tem, com a demanda que a gente tem, mas é importante a gente ficar atento quando isso se prolonga por um período maior que 3 meses. Hoje em dia, quem tem problema de insônia ou não dorme bem, está acostumado com remédios como Zolpidem e Rivotril, que são amplamente prescritos para insônia. Quais os principais riscos associados ao uso prolongado dessas medicações? A gente precisa ter em mente que são medicamentos que são, quando utilizados de uma forma adequada, com um plano terapêutico adequado, são medicamentos comprovados, com uma eficácia comprovada, né? Quando a gente fala do Rivotril, a gente fala de um grupo de remédios que começou a ser utilizado na década de 50 do século passado. Então ele tem uma longa história, a gente consegue entender qual que vai ser os efeitos, os benefícios, quais são os riscos. Já o Zolpidem, a gente está falando de uma droga mais nova, né? Mais recente, um medicamento mais moderno, que a gente também consegue observar que vai ter os seus benefícios, mas a gente precisa de um emprego adequado. Quando a gente fala, né, de entrar com esses medicamentos para um paciente, em algumas vezes a gente vai ter que utilizar deles, né? A gente precisa ter um plano terapêutico, né? A gente precisa pensar qual vai ser o próximo passo. A gente sempre que prescreve, a gente tem que pensar a hora que a gente retira. Então, quando a gente não utiliza, né, esse pensamento para frente, que eu preciso em algum momento retirar esse medicamento do paciente, a gente aumenta o risco de abuso da substância, né, utilizar ela para outras finalidades, ou de uma resistência da dose, aquela dose que fazia efeito para mim, que funcionava bem para mim, depois de um tempo não está fazendo mais, e também a retirada brusca, né, quando a gente pensa nesses medicamentos, não tendo um plano adequado, né, de entrada e de retirada, uma retirada brusca pode levar a sintomas como abstinência, né?
Então, quando a gente fala, principalmente para a população idosa, né, que é uma população que tem problemas de sono, a gente tem uma prevalência maior dessas queixas, eles adicionam mais riscos, né? Então, a gente tem a paciente traz muito essa queixa, né, de umas alterações cognitivas, então problemas de memória, problemas de raciocínio e também pode aumentar o risco de queda. Então, pacientes que estão usando essa medicação, que fazem múltiplos despertares noturnos por outros motivos, podem ter um risco de queda aumentado. Legal. Você defende o uso de cannabis medicinal como alternativa segura para tratar a insônia. Como é que ela age no organismo e quais são os benefícios? Porque você me disse que é segura. Isso. E aí, o que que acontece? A gente tem que pensar que, principalmente, a insônia ela pode estar correlacionada a algum problema de saúde, alguma comorbidade, ou algum transtorno, por exemplo, do humor, uma ansiedade, uma depressão, que podem alterar o nosso sono. Então, quando a gente fala dos usos dos fitocannabinoides, quando a gente pensa principalmente no canabidiol, a gente pensa nos efeitos relaxantes, ansiolíticos, antidepressivos, que aí, ao longo do dia, a pessoa tendo um conforto maior, controle maior da ansiedade, ela vai conseguir dormir melhor. Mas quando a gente fala principalmente do sono, a gente está falando mais do THC, né? Que é um dos componentes que a gente consegue extrair da cannabis. E o THC, ele tem uma ampla infinidade de empregos, mas o principal é a indução do sono. Mesmo em doses bem baixas, a gente já consegue, né, ter alterações perceptíveis, tanto na indução do sono, qualidade do sono, a manutenção e como esse paciente acorda no dia seguinte, que é muito importante, né? A gente precisa de uma boa noite de sono, mas a gente tem o dia seguinte para enfrentar. Então, quando a gente faz essa utilização de uma forma planejada, junto com o paciente, uma comunicação próxima, a gente consegue fazer um tratamento eficaz. Agora, a gente falou fitocannabinoides, a gente falou cannabis Sim. medicinal, e aí logo vem a questão que é associar a cannabis ao uso recreativo. Como é que a gente Sim. combate esse estigma para conseguir disseminar informação sobre o uso medicinal seguro que você já falou? Então, quando a gente fala, né, do uso recreativo, a gente também usa muito o uso adulto, né? Que não é só recreativo. Algumas pessoas se medicam fazendo o uso da cannabis inalada para finalidades medicinais, mas sem o acompanhamento adequado. Quando a gente está falando, né, de uma prescrição e de um acompanhamento, a gente está utilizando produtos que eu consigo assegurar qual é a quantidade do produto que tem em cada gota, o que que eu espero daquele medicamento no paciente e, claro, tendo algum efeito colateral não desejado, a gente consegue fazer o planejamento de uma redução da dose. Então, quando a gente fala, né, do uso da cannabis medicinal, é importante a gente frisar que a gente está falando de produtos com testagem laboratorial, com certificação, que a gente tem noção do que tem em cada gota daquele produto. Então, é mais distante, né, do uso adulto recreativo. Legal. Existe um perfil específico de paciente que se beneficia mais com a cannabis medicinal no tratamento da insônia? Sim, a gente tem dois grupos, né, que podem se beneficiar bastante. Primeiro, os pacientes que têm algum transtorno do humor, né, ansioso ou depressivo, que tem essa agitação que perdura ao longo do dia, uma disfuncionalidade relacionada àquele transtorno e que ela vai se traduzir à noite, né, num sono de pior qualidade, um sono com múltiplos despertares ou uma dificuldade de iniciar o sono. Então a gente consegue, né, com esses dois componentes, tanto com THC quanto com canabidiol, tratar, né, a insônia que está relacionada à ansiedade ou à depressão. E para o outro grupo que eu falei, que é super prevalente, essa queixa, né, de alteração do padrão do sono, os idosos, que já fazem uso dos medicamentos de longa data, né, que é sempre muito difícil a gente ter essa conversa com o paciente, que os efeitos que ele está se queixando, ou os episódios que ele teve, estão relacionados a um medicamento que ele já usa há tanto tempo, a gente pode avaliar e ver se a gente consegue fazer um desmame adequado, né? Que a gente não pode fazer a retirada do medicamento que ele já fazia antes de forma abrupta, porque a gente também pode ter efeitos colaterais importantes. E como é que a gente consegue devolver para esse paciente um padrão de sono reparador sem ter aqueles efeitos colaterais e fazendo de uma forma mais suave, mais branda? Legal. Em relação a efeito colateral, porque a gente toma qualquer remédio,
Tem gente que lê a bula e logo de cara tem todos eles, né? Sim. Eu assumo que eu sou uma pessoa que não lê bula, né? É mais saudável. É muito mais saudável. Agora, com relação aos efeitos colaterais, como a cannabis medicinal se compara aos hipnóticos convencionais? Então, por exemplo, o hipnótico convencional, eu vou deixar o Zolpidem como um exemplo para a gente, né? Quando a gente vai seguir a risca, né, o protocolo, que é estabelecido na bula também da medicação, a gente orienta que o paciente faça uso desse medicamento já no ambiente onde ele vai dormir, deitado, ingerir o medicamento e já deitar. Porque a função, né, tanto de sedação quanto de hipnose, ela pode levar a alguns efeitos, algumas alterações comportamentais que podem colocar esse paciente em risco se ele ainda estiver funcionando dentro de casa, né? O início da ação do medicamento é muito rápido. Quando a gente fala do uso dos fitocannabinoides, principalmente por gotas, né, óleo, a gente também tem um início rápido dos efeitos, mas não tão rápido quanto o Zolpidem, né? E é de uma forma mais suave. Então, esses efeitos hipnóticos, quando a gente fala de cannabis, a gente pensa muito em psicoatividade, né? A gente não encontra esses efeitos. Claro, alguns pacientes podem ser mais sensíveis e é por isso que a gente tem que ter uma comunicação franca e rápida com esses pacientes para a gente ir vendo como é que a gente consegue reduzir esses efeitos. Maravilha, mas estão ali muito longe dos efeitos colaterais do Zolpidem, por exemplo, de gente que pega o celular e compra viagem para a Europa. Sim. A gente sempre, quando vai fazer alguma prescrição de fitocannabinoides, a gente leva em consideração se esse paciente já fez um uso, né, adulto, recreativo anteriormente e como é que foi, né, para a gente entender como é que é a resposta dele em relação ao produto. Mas a gente tem que ter em mente que a cannabis inalada, né, sem a gente saber a procedência dessa flor, de onde ela veio, qual que é a concentração dos componentes ali dentro, vai estar mais distante do uso do óleo, mas a gente sempre leva em consideração as experiências anteriores. Legal. Para a gente encerrar o bate-papo de hoje sobre a questão dos fitocannabinoides no tratamento da insônia, para cuidar do sono, eu queria que, para encerrar, você me dissesse qual a principal recomendação para quem sofre com insônia e busca uma solução eficaz e segura. Então, eu acho que a gente precisa entender que esse processo do sono, por mais simples que seja, né, faz parte do nosso dia a dia. Ele é complexo e ele não vai depender só de um medicamento, né? Eu acho que essa solução rápida, né, que alguém busca, no Zolpidem, no Rivotril ou na cannabis mesmo, como terapia medicamentosa é super válida, mas depende também muito do paciente outras medidas não farmacológicas, né? De criar um ambiente confortável para esse sono, criar uma rotina em volta desse sono, que não vai ser relacionado só ao momento da noite, mas vai incluir atividade física, né? Outras formas de lazer, a retirada de telas antes do sono, né, que é super difícil para a gente no dia a dia, mas envolve outros processos. O medicamento ajuda muito, tanto a cannabis, quanto o Zolpidem, quanto o Rivotril, cada um com as suas indicações e com o seu leque, né, terapêutico de possíveis efeitos colaterais, mas o paciente precisa ter em mente que não existe uma chave mágica, né, que a gente liga e desliga. Precisa ter uma construção desse momento de relaxamento. Maravilha. Eu queria te agradecer pelo bate-papo. Foi uma delícia, como sempre, conversar com você. Em breve a gente volta para falar sobre outras situações médicas em que os fitocannabinoides são uma opção. Tá ótimo. Obrigada pelo convite. Foi um prazer. Você de casa fica comigo que eu volto logo após o intervalo. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Olá pessoal, aqui é o Léo Carvalho e eu tenho uma novidade incrível para você que busca ensino de qualidade. Imagine um lugar que oferece não só o ensino médio, mas também cursos técnicos, profissionalizantes e universitários. Tudo no mesmo espaço. Pois é, isso existe e está aqui há mais de 30 anos.
Na Index, a excelência acadêmica é a nossa marca registrada. Aqui você encontra uma estrutura moderna, professores qualificados e uma atmosfera inspiradora para impulsionar o seu futuro. Junte-se a nós e faça parte dessa história de sucesso. Index, onde o conhecimento transforma vidas. Matricule-se agora e seja gigante. Seja Index. A PPO é uma associação sem fins lucrativos que atua em Petrópolis há quase 30 anos em defesa da vida de pacientes com câncer. Diariamente oferecemos gratuitamente apoio por meio de atendimentos em psicologia, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, terapias alternativas, serviço social e muito mais. Conheça a PPO e nos ajude a manter nossas atividades. Quer aprender com quem entende? Há mais de 100 anos, a Escola de Música Santa Cecília ensina como tocar violão, guitarra, piano, violino, saxofone, dentre outros instrumentos. Também oferecemos aulas de musicalização infantil, canto coral, técnica vocal, teatro e muito mais. Os melhores professores, métodos modernos e a credibilidade que você precisa. Faça já sua matrícula. O Lar Nossa Senhora das Graças é uma entidade que acolhe há 63 anos crianças e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o lar possui estrutura composta pela casa principal e anexos, além de uma equipe formada por 42 profissionais. Precisamos da sua ajuda para os gastos mensais com equipe, alimentos e itens de higiene dos nossos pequenos. Qualquer valor já é de grande ajuda. Lar Nossa Senhora das Graças, o amor que transforma vidas. Estou de volta aqui no programa Comunicação Livre. Tenho o imenso prazer de conversar com a Lucineide Gal. Ela que é esteticista e está na finalização do curso de biomedicina, e a gente vai falar sobre drenagem linfática. Seja muito bem-vinda, Lucineide. Prazer falar com você. Muito obrigada, prazer é todo meu. Eu queria que a gente começasse explicando o que é exatamente a drenagem linfática e como é que ela funciona no organismo. Então, a drenagem linfática, ela trabalha justamente como uma auxiliadora, né, para o sistema linfático, que é um sistema que ele trabalha muito devagar. Então, a drenagem linfática, ela entra para poder ajudar a trabalhar nesses canais de linfonodos, né, que são líquidos que ficam no corpo, ali no intestino, e aí, muitas das vezes o corpo ele não consegue absorver aquela linfa toda, né? Então, em algumas pessoas, ela pode ser acometida por problemas como lipedema, linfedema, ou numa situação de um pós-operatório, aonde que a drenagem entra para poder auxiliar a retirada desse líquido que fica lá. E esse líquido, por ele ser um líquido que o corpo precisa absorver, se ele fica parado lá, ele acaba trazendo malefícios. Então, a drenagem não é só para esses pontos, né? Ela também é benéfica para todas as pessoas que às vezes têm muito inchaço, né, durante esse período de calor. Tem pessoas que são acometidas por inchaço em vários lugares. Então, a drenagem linfática ela vem para poder oxigenar os nossos tecidos, tirar, né, esse líquido que fica ali parado, estacionado também. Ela ajuda na regeneração, alívio de dor. Então, ela é benéfica para tanta coisa que eu falo que se todo mundo soubesse, todo mundo ia fazer drenagem na vida. Perfeito.
Muitas pessoas associam a técnica da drenagem linfática apenas à estética. Você pode explicar por que que esses benefícios vão muito além disso? Eu falo que é uma questão de bem-estar, né? Porque como eu comentei aqui, às vezes a pessoa ela acha, eu vou ir lá fazer drenagem linfática porque eu estou precisando tirar aquele acúmulo, aquele inchaço que está em mim. Só que as pessoas não percebem que é muito além disso, né? A drenagem linfática, ela vem a drenagem linfática, né? Ela é associada para tudo porque ela traz um malefício imensurável no seu corpo. Porque, além de tudo, ela trabalha no teu sistema regenerativo, no teu sistema linfático, que é um sistema muito importante para o nosso corpo. Além de fazer uma regeneração, ela tira também todos os ácidos, tudo que a gente fica de malefícios no corpo. Então, ela também trabalha nessa parte. E sem dizer que ela é a responsável pelo nosso sistema imunológico. É ela que trabalha para o nosso sistema imunológico, né? Então, muitas das vezes, a gente acha que, mas só vou fazer uma drenagem linfática porque eu estou inchada. Não, você pode fazer uma drenagem linfática antes de você operar, porque você está preparando o seu corpo para aquela cirurgia. Eu vou fazer depois da cirurgia, porque todos associam após a cirurgia, justamente por causa disso, porque são rompidos alguns sistemas linfáticos daquele local, então fica com edema, o edema fica alojado ali, então a gente precisa jogar esse líquido para o lugar certo, porque se ele fica acumulado ali, ele começa a trazer inflamação, ele começa a trazer problemas para aquela paciente. Então, é muito associado, não é mais associado só ao bem-estar, né? Mas à saúde de todo mundo que faz. Perfeito. Então, todo mundo pode se beneficiar de verdade com esse procedimento, mas ele é indicado também para gestante, paciente pós-cirúrgico, pessoas com problemas circulatórios, por exemplo? Sim, pode sim, tá? A gente só tem, por exemplo, paciente oncológico, né? Que ele pode fazer, mas mediante a liberação do médico. Porque, como eu falei, como a gente trabalha com o sistema imunológico do paciente, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. Mas gestante, quem tem retenção, problema circulatório, ele é maravilhoso. Porque o sistema linfático está associado ao nosso sistema venoso. Então, os dois trabalham ali juntos, né? Então, às vezes, se você tem um problema num, você pode ter um problema no outro. Então, a drenagem linfática, ela entra justamente para poder fazer esse trabalho, né? É o que eu falo que, às vezes, o corpo, ele não consegue, né? Ele não está conseguindo fazer esse trabalho de tirar esse líquido. Então, a gente entra com as mãos, né, com a técnica certa, para poder tirar esse excesso de líquido que está naquele local e trazer esse bem-estar e esse conforto para o paciente. Perfeito. Recentemente, o lipedema foi muito discutido, principalmente após algumas declarações da Yasmin Brunet. Como é que a drenagem linfática pode ajudar para quem tem essa condição? Então, o que acontece, né? Nessa questão, a gordura ela fica inflamada, ela inflama. Então, nisso que ela inflama, né, a célula de gordura ela fica inchadinha. Nisso que ela fica inchada, ela comprime o sistema linfático e o venoso. E o sistema linfático ele é muito fininho. Então, conforme você comprime esse local, a pessoa, além de ter uma célula ali que está, né, ela está doente, ela vai estar comprimindo o sistema linfático. Então, a linfa ela não consegue passar com tranquilidade, né? Ela tem uma dificuldade para passar. Então, o que acontece? Quando você faz a drenagem linfática de maneira correta, que também é muito importante falar a respeito disso, né? Você tira esse líquido que está ali, aquele acúmulo de líquido, então você começa a deixar aquela célula, né, com menos líquido em volta dela. Então começa a te trazer um conforto. Então aquela dor, aquele exagero que você tinha, ela começa a ser minimizada perante a drenagem linfática, porque a gente está tirando aquele excesso de líquido que está ali, porque o líquido ele fica parado e ele começa a ficar, ele vai se tornando um edema naquele local.
porque ele fica parado ali, ele vai ficando um edema, então ele vai ocasionando muita dor para a paciente. Então, a gente faz a liberação através da drenagem linfática. E ela até comentou, em uma das reportagens, que é uma coisa que eu bato muito na tecla. Drenagem linfática não é com força. Drenagem linfática é uma coisa muito, muito confortável. É uma coisa que a paciente vem, ela vai fazer drenagem linfática, ela vai sair tão bem, sabe? Ela vai sair tão bem regenerada, e depois ela vai vendo os benefícios da drenagem linfática. Porque a gente, infelizmente, vê pessoas associando a drenagem linfática à força. E você machuca essa paciente, em vez de você estar tirando a linfa daquele local, você só está causando uma equimose, um edema nessa paciente sem necessidade, e fora a dor também que ela vai sentir, né? Perfeito, muito importante isso que você falou agora. A drenagem sozinha, ela pode ser suficiente para controlar os sintomas do lipedema ou ela deve estar associada, combinada com outros tipos de tratamentos? O legal é estar associada sim, porque igual eu falei, essa célula ela tá doente, ela está inflamada. Então a gente precisa de desinflamar esse corpo para poder tirar, voltar essa célula para um estado normal, ou até mesmo fazer o processo de eliminá-la, e aí associar sim, porque a drenagem linfática ela vai trazer um conforto para a paciente naquele exato momento. Mas ela associada a uma eletroterapia, às vezes tem pacientes que têm que tomar remédios e tudo isso vai trazer um benefício maior ainda. Então, é o que eu falo. A drenagem vai trazer um conforto? Vai. Mas ela precisa estar associada às outras coisas também. Perfeito. Existe alguma diferença entre a drenagem linfática manual e a mecânica? Ambas trazem os mesmos benefícios? O que acontece? Eu sou uma fã do manual. Eu gosto de mão, né? E existe também a outra. Eu, particularmente, eu gosto da mão porque na mão você consegue ter a pressão, você consegue sentir o edema, você sabe assim, é uma coisa tão fantástica que você consegue, quando você está ali drenando, ver a diferença no exato momento, tá? Não que na máquina você também vai ter os benefícios também. Ela vai estar ali fazendo uma pressão, só que é o que eu falo, nada modifica o contato e o que a gente tem nas mãos para poder cuidar das pessoas, né? Então eu sou literalmente fã do processo, de mão mesmo, de fazer, porque aí você consegue ter uma ideia. Então, para mim, eu acho que o manual ainda é o mais indicável. Para quem nunca fez uma drenagem linfática, o que a pessoa pode esperar de uma primeira sessão? Muito conforto, muito conforto. Eu até brinco com as minhas pacientes aqui, que eu falo, você vai chegar aqui, e aí você vai falar assim, nossa, mas eu vim aqui, drenagem é isso, porque acontece das pessoas virem fazer drenagem, imaginar que eu vou apertar, que eu vou puxar, e eu falo, não, você vai deitar aqui, eu vou te drenar, e depois a gente vai conversar. Então é um momento de bem-estar, de conforto. O sistema linfático, eu falo que ele é um sistema maravilhoso do nosso corpo. É super essencial, né? E a gente precisa imitar o que ele já faz, que é o que a gente faz na drenagem linfática. Então, o que eu falo para todo mundo, você entra aqui, você vai sair tão tranquila, assim, tão confortável, e sem dizer que você vai sair menos inchada, né? Porque a gente vai estar tirando aquele excesso de líquido que ficou no corpo e trazendo todos os benefícios que a drenagem linfática traz para as pessoas, né? Eu falo que é um mecanismo que só tem benefícios. Malefícios você não consegue achar perante ela. Maravilha, Lucineide. Para terminar, queria que você deixasse seus contatos para quem quiser obter mais informações, marcar uma primeira sessão, desconfigurar essa percepção de que machuca e adquirir, ser beneficiado com toda essa gama de coisas que a drenagem faz no corpo. Com toda certeza. Então, a minha sala fica aqui no edifício Bauhaus, o Expansão, né?
95, sala 518. Podem vir, se quiser conhecer, um dia pra gente bater um papo. Eu adoro conversar e tirar as dúvidas, tá? Então as pessoas podem vir, a gente conversa, eu explico tudo direitinho e depois, né, a gente faz a drenagem. Nas minhas redes sociais, né, o Instagram é pós-operatório Lucineide Gal, e tem também o telefone, que é o 24 988 22 6771. Então, através de todos esses, você consegue entrar em contato comigo e venha fazer uma drenagem que eu tenho certeza que vocês vão amar e não vão esquecer nunca mais, vão querer sempre. Maravilha. Lucineide, obrigada pelo bate-papo. Foi um prazer falar com você. Eu que agradeço. Você fica comigo, que eu volto logo após o intervalo. Um sorriso bonito é o seu melhor cartão de visitas. A doutora Amanda Claveri proporciona o que você precisa para a sua saúde bucal, seguindo todos os protocolos de segurança. Atendimento em todas as especialidades, para todas as faixas etárias, com alta qualidade e segurança comprovada. O sorriso que você deseja está em nossas mãos. Doutora Amanda Claveri, odontologia especializada. Ainda dependendo de carona. Chegou a hora de você ter a sua CNH Autoescola Serra Verde. Aulas teóricas presenciais, online e híbridas. Instrutores experientes e credenciados pelo Detran. Carros novos. A única da região com carro adaptado para deficientes. Maior índice de aprovação de Petrópolis. Sua habilitação é na Autoescola Serra Verde. Confiança é essencial quando o assunto é saúde. Há mais de 15 anos no mercado, a Brasil Manipulação produz medicamentos fitoterápicos, homeopatia, alopatia e medicamentos controlados, além de gels, cremes, shampoos e muito mais. As fórmulas manipuladas são produzidas por farmacêuticos capacitados, que visam a qualidade e a segurança do produto final. Compromisso contínuo com a saúde e bem-estar dos nossos clientes. O Espaço Linda Feitosa existe desde 2001 e proporciona às mulheres estilo e serviços como design de sobrancelhas, delineador de olhos e micropigmentação de sobrancelhas e lábios. Pós-graduada em dermomicropigmentação e especialista em design de sobrancelhas com foco no visagismo, Linda Feitosa consagrou a frase: "Os fios definem as sobrancelhas e estas definem uma pessoa". A beleza que você procura, promovida através das nossas mãos. Marcele Malaquias, esteticista, cosmetóloga, massoterapeuta, terapeuta naturalista e integrada. Atende agora no Espaço Labela, um local acolhedor e profissional em bom sucesso para você e toda a sua família. Estética, massagens, terapias alternativas, produtos fitoterápicos e muito mais. Atendimento com hora marcada. Venha cuidar do seu corpo e da sua alma. Três, dois, 1 e o programa Comunicação Livre dessa semana chegou ao fim. Eu espero de verdade que você tenha prestado super atenção nas entrevistas, que foram muito legais do lado de cá de fazer, e que tenha também ficado de olho nos nossos parceiros nos intervalos. Queria agradecer a todos os meus amigos, colaboradores, a todos os parceiros do programa, a TV Petrópolis, por mais uma semana aqui com vocês. A gente se vê em breve num novo programa. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.